Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje é quinta-feira e você já sabe que toda quinta-feira nós trabalhamos com material de estruturação, intitulado como #estudo em casa. Hoje trabalharemos a atividade 20. Segue aí a aula de hoje. Conforme vocês estão vendo aqui em cima na tela, atividade 20. Resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, a atividade 20 que segue, a gente vai ver um pequeno vídeo aula. Em seguida, vai ser lançada uma proposta de atividades para vocês. Então, tá aí, pessoal. A área é matemática, ensino fundamental 2, conjunto dos números inteiros, as operações, propriedades e aplicações. Veja aí junto comigo, ó. Conjunto dos números inteiros. A necessidade de outros números. A partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar essas quantidades, o que deu surgimento aos números naturais. Porém, os números naturais não são ou não foram suficientes para representar todas as situações cotidianas. E, em alguns momentos, usamos os números representados na forma de fração ou na forma decimal. Nesse semestre, vamos estudar outros tipos de números que nos permitirão fazer subtrações, como 5 menos 9, além de nos auxiliar em alguma situação do dia. Na verdade, esse assunto vocês já estudaram em séries em anos anteriores e a gente está revendo como uma forma de consolidar esse conhecimento para que a gente possa entrar no ensino médio e vocês possam dar prosseguimento na carreira acadêmica de vocês, tendo consolidado este assunto. Antes de conhecer os números inteiros, precisamos conhecer os números negativos. Observa as situações. A situação 1. Um termômetro pode registrar temperaturas acima de 0 grau, temperatura positiva, e temperatura abaixo de 0 grau, temperatura negativa. O termômetro ao lado está marcando 3 graus negativos. Este é um exemplo de números inteiros. Veja a situação 2. Considere-se 0 a altitude ao nível do mar. O Everest é um monte de maior altitude da Terra e atinge 8.844 metros acima do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como mais 8.844 metros. Alguns bairros da cidade de Haia, na Holanda, estão 1 metro abaixo do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como menos 1 metro. Aprendendo matemática com um pouco de história. A origem dos números negativos. Se você tem ou teve curiosidade de saber como surgiu os números negativos, vamos ver um pouco da história. A noção de número negativo levou muito tempo para se estabelecer na história da matemática. Passaram mais de 1000 anos entre sua aparição e aceitação, que provocou muitas discussões. Os hindus já discutiam a existência dos números negativos. Eles criaram um tipo de símbolos para representar dívidas, o qual posteriormente chamaríamos de negativo. A primeira vez que os números negativos apareceram explicitamente em uma obra foi em 628 d.C., com o matemático Brahmagupta. Alguns historiadores acreditam que foram problemas relacionados com o uso do dinheiro que levaram as pessoas a interpretar o número negativo como perda. A partir do século XVI, os números negativos passaram a integrar os conceitos e as definições de matemática, acelerando ainda mais o crescimento dessa ciência. Existem números que vêm antes do zero, claro que vocês já sabem disso. Quem é que vem depois do zero? São os números naturais, 0, 1, 2, 3, infinito. Quem vem antes do zero são os números negativos. O que são os números negativos? São números que representam medidas abaixo de zero. Por exemplo, menos 4, menos 35, menos 1, menos 2.137 são alguns exemplos abaixo de zero. Os números acima de zero são chamados de positivos. E o zero é considerado negativo ou positivo? Já fizeram essa pergunta?
Zero não é considerado nem positivo e nem negativo, é um elemento neutro. Para que servem os números negativos? Dentre várias utilidades, veremos as mais comuns. Representar temperaturas abaixo de zero, como já foi citado aqui nos exemplos. Indicar um saldo negativo de uma conta bancária. Dívidas, não é? Efetuar subtrações onde o subtraindo é maior que o minuendo. Por exemplo, 7 menos 10, que o resultado vai dar menos 3. São várias situações e utilidades dos números mais comuns em relação aos números negativos. Depois de um trabalho de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros, que a gente representa o conjunto dos números inteiros pela letra maiúscula Z. A letra Z corresponde à letra inicial da palavra alemã Zahl, que quer dizer número. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é a união dos números naturais, que é representado pela letra N, que são todos os números positivos a partir do zero, com os números negativos. Então, se eu tenho um conjunto dos números naturais, N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, os números negativos é abaixo de zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, unindo o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros, eu vou ter esse conjunto aí, ó, que vai do infinito dos negativos até o infinito dos positivos. Esse é o conjunto dos números naturais. Observação. Na verdade, o zero não é um número natural, pois ele por si só não serve para contar, que é a principal função dos números naturais. Porém, optamos por mantê-lo no conjunto dos naturais. Como é formado o conjunto dos números inteiros? É formado pelo conjunto dos números naturais mais os números negativos. Representamos o conjunto dos números naturais como 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E o conjunto dos números inteiros é a união dos naturais com os números negativos. Infinito dos negativos até o infinito dos positivos. Veja a representação geométrica. Todo número natural está contido. Todo número natural é um número inteiro. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Agora vamos ver o conceito de números opostos, ou que a gente chama carinhosamente de simétricos. Veja a representação geométrica dos números inteiros na reta abaixo. Então, na reta numérica, à direita de 0 tem os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E à esquerda de 0 os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O mais 4 é o oposto ou simétrico de menos 4. Então, quando é que dois números são opostos? Quando um é positivo e o outro negativo. Eles têm o mesmo valor absoluto, só que com sinais contrários. Os dois números estão na mesma distância do zero. Um está à esquerda e o outro à direita. E as operações com números inteiros? Tanto no conjunto dos números naturais como no conjunto dos números inteiros, temos 6 operações. A adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, que é já foi objeto de estudo aqui da nossa série do 9º ano esse ano. E para finalizar essa pequena recapitulação, vamos ver algumas propriedades do conjunto dos números inteiros e suas aplicações. Para todos os elementos A, B e C do conjunto dos números inteiros, vale A. Propriedade comutativa. A mais B é igual a B mais A. Propriedade associativa. A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C. A existência do elemento neutro. O A mais 0 é a mesma coisa que 0 mais A. Todos vão dar o resultado A. Todo número somado com 0 é ele mesmo. A existência do elemento oposto. O A mais menos o A. Todo número somado ou subtraído com seu oposto vai dar 0. O A mais menos A vai dar 0. Então a gente finaliza essa aula aqui e vem a seguir uma proposta de atividade bem simples, só para a gente recapitular. Atividade 20 do material estruturado proposto pela Secretaria de Educação, #Estudando em Casa, do volume 3. E essa é a atividade. Então vocês vão copiar e responder no caderno essa atividade 20. A questão 1, como vocês já sabem, a atividade 1 ela já vem com o gabarito, né, vendo uma demonstração de como se resolve, e vem a seguir a questão 2 e a questão 3, para que vocês possam copiar, responder
e enviar a devolutiva no privado do meu WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.